Ciclope, Jean Grey, Anjo, Homem de Gelo, Fera, os 5 X-Men originais. A gente pode chamá-los de os antigos X-Men, ou, na fase nova Marvel, os novíssimos X-Men, All New X-Men. Pois é, essa inversão aconteceu recentemente no universo Marvel 616 e hoje eu vou trazer para vocês a saga que justifica essa mudança de nome e tudo o que aconteceu logo depois disso. É logo depois da vinheta aqui no canal Fator X. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês novíssimos X-Men, X-Men de ontem, aqui no nosso X-Men Sagas. Então a gente vai contar essa saga completa hoje. É curtinha, 5 edições, é o tamanho dos arcos que eram lançados na fase Nova Marvel, que era justamente para encadernar. Inclusive você encontra essa história inteira num único volume de novíssimos X-Men, o primeiro com esse nome, X-Men de ontem. O link para adquirir pela Amazon, link esse que ajuda o canal, vai estar aqui na descrição, vai ser o primeiro link. Aqui você vai encontrar também o número de celular, que é a chave Pix, para você fazer uma doação aqui para o canal. Links para comprar pela Amazon outras revistas em quadrinhos dos Mutantes. Mesma coisa, quando você compra por esses links, você ajuda aqui o canal Fator X. E você também pode nos ajudar através do botão Seja Membro. Agora vamos lá para a saga completa, começando já pelos antecedentes. X-Men de ontem, antecedentes. Para entender X-Men de ontem, é importante você saber da Dinastia M. Tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar nas telas finais. Foi quando a Feiticeira Escarlate disse chega de mutantes, praticamente extinguindo a raça mutante. Apenas 198 mutantes conhecidos continuaram com seus poderes após essa fatídica frase. Depois disso, a gente vai para Complexo de Messias. Também tem vídeo aqui no canal, também vou deixar nas telas finais, onde a gente vai ver que depois do dia M, depois da feiticeira dizer chega de mutantes, nasceu mais uma mutante misteriosamente. Essa era Esperança Summers, e depois dela ser levada para o futuro, criada lá por Cable, fatos que a gente vê em A Guerra Messiânica, e eu já estou vendo que vou ter que pôr uma playlist nas telas finais, por um vídeo só, 2 vídeos só, não vai adiantar. Ela voltou para o presente e realizou aquilo que os X-Men, que os mutantes esperavam que acontecesse, que é trazer os mutantes de volta um pouco mais adiante. Só que nesse meio tempo, eu aconselho você também a ler O Cisma. O Cisma não tem vídeo aqui no canal, tem só um review de quando eu ganhei a edição, parte da coleção Marvel Essenciais. Eu ainda vou fazer o X-Men Sagas de O Cisma. Mas ali, Ciclope e Wolverine romperam, dividindo os X-Men em 2 equipes, sendo que o Ciclope passou a controlar a maior equipe com mais mutantes, mas o Wolverine levou alguns deles para fundar sua própria escola, o Instituto Jean Grey de Estudos Avançados, no mesmo lugar onde antes existiu a Escola Xavier para Jovens Superdotados e depois o Instituto Xavier para Estudos Avançados. Então, Wolverine abriu essa escola em X-Men o Cisma, e ele e Ciclope passaram a ser rivais nos projetos em relação a como cuidar da causa mutante, com o Ciclope inclusive cada vez mais radicalizado. E aí a gente chega a outra edição, que também tem vídeo aqui no canal Fator X, que é Vingadores vs X-Men. Em Vingadores vs X-Men, temendo que o retorno da Fênix ao planeta Terra colocasse em risco a humanidade, os Vingadores tentaram impedir os X-Men de receber a entidade. Os X-Men do Ciclope acreditavam justamente que a Fênix estava atravessando o universo para restaurar os mutantes e que Esperança Summers seria responsável por controlar a entidade, seria a herdeira da Fênix, a exemplo do que já foi Jean Grey. Essas duas opções sobre o que ia acontecer quando a Fênix chegasse ao planeta Terra levaram a um confronto entre X-Men e Vingadores, sendo que o Wolverine ficou do lado dos Vingadores e tentou colocar seus X-Men nessa batalha também. Felizmente a saga terminou com o Ciclope possuído pela Fênix, matando o Professor X, sendo preso por assassinato, mas vendo que a entidade Fênix realmente restaurou os poderes dos mutantes. E depois de um tempo na cadeia, ainda em Vingadores vs X-Men, Ciclope fugiu com a ajuda de Magneto para fundar seus próprios X-Men. No meio disso tudo, a equipe liderada pelo Wolverine se tornou praticamente a única equipe de X-Men existentes, sobrando do lado do Ciclope, Ciclope, Illyana Rasputin e Magneto, com Emma Frost ainda presa. Novíssimos X-Men, X-Men de ontem, originalmente publicada em All New X-Men, de 1 a 5. No Brasil, na revista X-Men Volume 2 da Panini, dos números 1 ao número 3, ou então no encadernado Novíssimos X-Men, X-Men de ontem. Logo após, Magneto e Illyana Rasputin tirarem Ciclope da cadeia. Eles começam a recrutar mutantes que estão manifestando seus poderes por todo o globo. Novos mutantes voltaram a surgir após Vingadores vs X-Men, mas eles não estão sendo
bem aceitos. Muitos desses recrutas são salvos, inclusive, da polícia e de outras forças de segurança após manifestarem seus poderes, mesmo aqueles que os manifestam de maneira completamente inocente, como foi o caso de Christopher Muse, que era apenas um curandeiro, ia se tornar depois o X-Men chamado Triagem. Ciclope, Magneto e Illyana vão recrutando esses mutantes, na maior parte dos casos salvando eles das forças de segurança em ações truculentas, e os X-Men do Wolverine vão ficando indignados com a postura de Ciclope, que ameaça as forças de segurança, fala de uma tal revolução mutante, toda vez que possível, toda vez que salva um desses mutantes, e eles estão indignados com isso. Mas se você ler a história, você vai perceber que os X-Men do Ciclope, em que pese que são foragidos da justiça, estão apenas salvando mutantes injustiçados, que estão presos apenas por serem diferentes, por manifestar seus poderes. E o mais indignado deles é o fera, Hank McCoy. Só que isso tem motivo, e ele oculta isso dos seus companheiros. Hank McCoy está passando muito mal, ele tem várias dificuldades, grandes acessos de tosse, e só ele sabe o que ele está passando, mas ele esconde da equipe. E enquanto o recrutamento do Ciclope continua, Hank toma uma medida muito estranha. Usando um de seus experimentos com viagem no tempo, ele ativa uma máquina semelhante à máquina usada pelo Dr. Destino, e com ela retorna até o tempo em que ele era parte dos X-Men originais e que eles eram adolescentes na Mansão Xavier. Lá, ele surge para a equipe, que não o reconhece, exceto pelo próprio Fera Jovem, que ao olhar para aquela versão fala: não, este sou eu. Ele tem essa visão assim com seu QI altíssimo, ele percebe que é isso que ele vai se tornar. São essas as mutações que ele vai sofrer. E depois de ter sua identidade endossada por ele mesmo, para aqueles jovens X-Men, o Fera faz um discurso bem impactante. No passado, um pouco antes do Fera adulto chegar, o Ciclope estava escrevendo uma carta para Jean Grey para contar seus sentimentos porque ele não tinha coragem de verbalizá-los. O jovem Fera estava prestes a deixar a equipe porque não suportava mais o tratamento dispensado pelos seres humanos que eles viviam salvando sistematicamente como super-heróis conhecidos como X-Men. E é nessa conjuntura, então, que o Fera adulto chegou para dizer para eles o quê? Que precisava levá-los ao presente para impedir Scott Summers, isso mesmo Ciclope que estava ali na sua versão de 16 anos, de cometer genocídio mutante. Eles pediram um tempo para discutir o tema, ele ficou esperando lá de fora, a gente vê que ele tem mais algumas crises do que quer que seja que o está acometendo. Eles vêm então e dizem que conversaram, que resolveram entre si e que querem sim ver o futuro e tentar ver o que está acontecendo lá, o que o Scott Summers está fazendo. O Fera então ativa a máquina e leva eles. E é muito importante, essa é a versão dos X-Men mais inexperiente, bem do começo das suas aventuras. A própria Jean Grey ainda está usando apenas a sua telecinese, a sua telepatia estava bloqueada pelo Professor X devido aos acontecimentos que a levaram à Mansão X. O fato dela ter se perdido dentro da psique de Anne Richardson, sua amiga, que morreu, e ela manifestou seus poderes durante a morte dessa amiga que foi atropelada e entrou na mente dela, acabou acompanhando a morte da amiga em loco. Então isso traumatizou muito ela e o Professor X, até que ela aprendesse a dominar sua telepatia, bloqueou o uso dela. Então é essa Jean Grey que vai para o presente. Só que esse bloqueio cede rapidamente, talvez devido ao estresse, mas também somado a uma revelação. Assim que ela chega à mansão, ela percebe que ela mudou de nome, que ela é a escola Jean Grey para jovens superdotados. Isso já faz pairar sobre ela um mau agouro, porque ela está sendo homenageada na escola. E junto com isso, no interior da escola, o Wolverine detecta a presença do Ciclope. E ele não percebe que o cheiro que ele está sentindo é de um Ciclope um pouco diferente. Então, é o Ciclope que matou o Professor X, que está foragido. Ele não pensa duas vezes, ele sai, desembanha as garras e salta sobre ele. Jean Grey usa sua telecinese para detê-lo, mas também dá seu primeiro comando telepático. E a partir dali, é ladeira abaixo. A telepatia da menina se solta, ela não tem controle, muito pouco. Teve treinamento sobre isso, inclusive treinamento ético, ela fica entrando na mente dos outros durante todo esse arco sem autorização, algumas vezes sem querer, algumas vezes por curiosidade adolescente, mas ela detém o Wolverine ali. E nessa hora os X-Men percebem mais ou menos o que aconteceu, começam a pressionar o Hank para contar porque que ele trouxe os X-Men do passado para o presente, né, o Hank mais velho, e o Hank tem outro daqueles ataques. Mas esse é mais grave e o coloca em coma. Os X-Men correm para socorrê-lo, explicam pouca coisa aos X-Men originais, só ficam dizendo que tem que mandá-los de volta ao passado. E enquanto isso, os jovens X-Men originais veem na TV o momento da revelação de um novo mutante. Esse, por sorte, é bem aceito, ele manifesta seus poderes numa faculdade onde alunos já estavam protestando em defesa dos mutantes
e contra os excessos da polícia e de outras forças de segurança pelo mundo todo. Então esse mutante foi bem recebido. Não teve nenhum problema com a polícia, mas é claro, em algum momento os X-Men do Ciclope vão aparecer para recrutá-lo também. Então, enquanto os X-Men estão discutindo o que fazer, com os jovens X-Men trazidos do passado, com o Fera que está em coma e aparentemente morrendo, com o Ciclope que está recrutando mutantes pelo mundo inteiro, esses jovens X-Men vindos do passado roubam um pássaro negro e vão para essa faculdade, acreditando que o Ciclope mais velho vai chegar com uma equipe de X-Men pronto para cometer genocídio mutante, e eles querem conversar com ele. Os jovens X-Men então chegam ao campus dessa faculdade, começam a lidar com esse novo mutante, com os manifestantes, tudo na maior amizade, na maior conversa, vão se inteirando inclusive de como são as coisas no presente, quando chega a equipe do Ciclope, os Uncanny X-Men. O Ciclope, nesse meio tempo, a gente já viu algumas coisas em flashback, que essa nova equipe está instalada na antiga base do Projeto Arma X, que há alguns dias Ciclope e Magneto libertaram Emma Frost, que estava sob custódia do governo americano desde os eventos de Vingadores vs X-Men, mas continuam agindo em geral em campo os três, Illyana Rasputin, Magneto e Ciclope. E são eles que chegam até ali para recrutar o novo mutante, são confrontados pelos jovens X-Men, e os jovens X-Men ficam horrorizados com ver um deles, no caso o Ciclope, ao lado do Magneto, porque eles conhecem o Magneto como seu terrível inimigo, aquele que quer matá-los no dia a dia, quer dominar a humanidade. Eles não viram toda a transformação que o Magneto fez nesse período. Então, chocados, eles já confrontam o Ciclope. Para piorar, a Jean Grey está usando sua telepatia toda hora, então ela lê a mente do Ciclope, constata que o Ciclope matou o Professor X, constata que ela própria já está morta no presente, isso tudo deixa ela bem brava, e fora isso, sua telepatia com choque se descontrola de vez, e ela começa a gritar ouvindo o pensamento de todo mundo. O jovem Ciclope acha que alguma coisa foi feita contra ela por esses X-Men que chegaram, então ele ataca sua contraparte mais velha e o confronto se torna generalizado. Por fim, o Ciclope mais velho acaba ferido, o Magneto chama a Illyana e eles se teleportam para longe de lá, de volta para o seu complexo. Os jovens X-Men também retornam a se recuperar na Mansão Xavier e lá o jovem Fera tem algumas pistas do que está acontecendo. Nesse momento, os X-Men não estão conseguindo salvar o Fera, entre outras coisas, porque não têm acesso aos arquivos da sua própria fisiologia, porque eles estão gravados no computador pessoal do Fera, e esse computador tem uma senha que eles não sabem. O jovem Fera sabe, porque é a mesma senha desde que ele era adolescente. Edna Norton, nome de solteira de sua mãe. Então, acessando esses dados, rapidamente o jovem Fera entende o que está acontecendo. Após várias mudanças artificiais feitas no DNA do Fera mais velho, primeiro aquela que ele fez na Corporação Brand para se tornar o ser peludo azul que a gente conhece. Depois ele regrediu, depois voltou a ser azul novamente. Aí ele foi evoluído por sábia. Todas essas coisas não estavam programadas. O seu corpo sofreu muito estresse. E tudo isso está fazendo mal a ele e o está levando a uma mutação de estágio terminal. A menos que ele possa passar por ela. A menos que ele possa se tornar uma nova versão do Fera. E o jovem Fera quer trabalhar para isso, mas precisa da ajuda do Fera mais velho e precisa também que ele mantenha sua estabilidade mental durante todo o processo para não entrar em colapso. E é aí que entra a telepatia de Jean Grey. Então, juntos, os dois Feras e Jean Grey fazem uma viagem astral. Lá, dentro da mente do Fera mais velho, Jean Grey, inclusive, pega mais pedaços do mosaico que foi sua vida, desde a adolescência até o presente, inclusive descobrindo que morreu mais de uma vez. Ela está morta nesse momento, mas já foi dada como morta antes, durante a saga da Fênix Negra. E ela vai entendendo tudo isso, vai vendo a história dos X-Men e acaba vendo coisas que ela não deveria ver. Como, por exemplo, uma memória desse Fera mais velho que, quando ele era adolescente, ele também foi apaixonado por Jean Grey. Ele superou isso já a essa altura. O Fera adolescente que está ali com a Jean Grey ainda não. Acontece que ela se encantou por Ciclope quando ele revelou seus sentimentos e os dois começaram a namorar. Só que isso ainda não havia acontecido. Então essa Jean Grey descobre que o Fera está interessado nela antes de descobrir que o Ciclope também estava, né? Então já começa a mudar como ela conhece seus sentimentos. Mas isso fica para o futuro, isso é um gancho para as histórias futuras desses jovens X-Men. Com os três juntos ali na mente do Fera, o Fera mais velho recupera meio que sua consciência, pelo menos no plano astral, e consegue ajudar o jovem Fera a entender as mutações que ele está passando. Assim, ele emerge de lá com conhecimento, injeta um soro diretamente na sua versão mais velha, estabiliza sua mutação e cria uma nova versão do Fera, mas que vai sobreviver a todo esse estresse e poder, inclusive, acordar, despertar e voltar para o mundo dos vivos. E é justamente após a recuperação desse Fera que os X-Men dizem: beleza, a gente pode operar de novo a máquina
e devolver os X-Men originais ao passado. É a hora que Jean Grey diz que não quer. A verdade, ela não diz isso naquele momento, mas fica bem claro. Ela está muito temerosa de voltar ao passado e estar fadada àquele destino no futuro. Afinal, nesse presente, ela está morta e ela não quer isso de jeito nenhum. Ela diz que os X-Men não vão voltar. O único desses X-Men que protesta é o Anjo. Os X-Men querem enviá-los ao passado à força, os X-Men do Wolverine, o maior grupo de X-Men, inclusive, com alguns membros daqueles X-Men, o próprio Fera, Homem de Gelo, etc. Mas aí, Lince Negra vem em defesa deles. Diz que eles têm o direito de escolher, e quando confrontada com o fato de que eles são apenas alunos, ela se oferece para ser sua professora. Encerrando assim X-Men de ontem. E também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, aproveite e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações. Eu volto em breve com várias outras histórias dos X-Men, biografias dos mutantes. Aqui dessa fase Nova Marvel que começou com o X-Men de ontem, eu volto ainda com a Batalha do Átomo e muito provavelmente com o crossover desses novíssimos X-Men com os Guardiões da Galáxia. Eu ganhei presente da escrita Karen, também pretendo trazer aqui para o X-Men Sagas. Mas vou trazer muito mais material dos mutantes, de várias outras fases, além das revistas mensais, além das edições especiais, na forma de review, na forma de resumo completo. Então, eu espero você de volta para tudo isso. Até lá e um grande abraço!